boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Nesta terça-feira, sim, terça-feira, 1º de dezembro, estamos gravando hoje mesmo o programa que estará ainda ao ar. Dissemos ontem que seria hoje na bancada, mas nossos convidados, como a gente já falou na apresentação, não teriam condições, fica mais para frente. E essa já estava agendada a gravação para hoje, e com muita alegria vai ser o programa que vai dar o start para dezembro. O cara que movimenta o basquete, literalmente, movimenta o basquete Novo Hamburgo, e faz das suas aulas muitos amantes, tanto do basquete quanto da educação física, nesses mais de 30 anos. Muita alegria, foi meu colega, meu professor, meu parceiro, churrascos de final de ano de NH, muitos anos. Tenho aqui Luiz Augusto Zin, Guto. Boa noite, Guto, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Cláudio, boa noite a todos. É uma honra enorme poder finalmente estar participando do programa. Foram vários convites que a agenda não permitiu, né? Mas muito obrigado por essa vez a gente conseguir. Exatamente, a gente tentou desde lá do início, mas, lógico, esse trabalho hoje do profissional de educação física, dando aula à distância, e nós vamos estar falando nisso durante o programa, evitou muitas agendas de muitas pessoas. E a gente vai atrás, né? Até que consegue um momento. Mas vamos lá, Guto. Nascido em 69, correto? Não, 65. Mas obrigado, valeu a tentativa. Olha, chutei mal essa. Se tivesse dito 75, eu deixava por aí daí. Tu veres, nem parece perto disso. Mas que orgulho. Vamos lá perguntar. O que te fez primeiro ter gosto pelo esporte? Sem dúvida o meio, né? O meio. O meu pai jogou basquete no Clube Rio Branco de Cachoeira do Sul, né? E sempre que ele pegava uma bola, podia ser de qualquer bola que a gente tivesse, a bola de futebol, na maioria das vezes a gurizada, ele pegava a bola e girava no dedo. Né? Então, assim, aquilo era os pequenininhos, assim, como as crianças fazem com a gente agora, né? E o meio do futebol, né? Porque, afinal de contas, eu me criei na década de 70, com aquele cano de time, né? Vendo Sim. Falcão, Carpegiani, Caçapava e todos os outros. Se tu quiser, eu te digo a escalação de cor de 75, eu não preciso dizer 76. Que o Guto é colorado e a gente, por anos, brincava na fundação um com o outro, né? Mas... Então, essas duas grandes influências, essas duas grandes influências é que foram, né, determinantes para as preferências, o futebol e o basquete. Perfeito. Mas uma outra, só para complementar ainda, que eu acho que vale a pena, assim, uma outra situação que a gente pode daí já trazer para um comentário para hoje em dia, que era a diferença do meio ambiente que nós tínhamos, né? Nós éramos crianças que estávamos o dia inteiro na rua, né? Para te teres uma ideia, eu sou porto-alegrense, né? Morei primeiro no Bonfim, mesmo assim a gente ia jogar bola na Redenção, crianças, sozinho. Natural, né? Ia para lá. E depois a felicidade maior, os anos que ainda morei na Vila Assunção, que para quem conhece sabe que aquilo lá é um paraíso, à beira do rio e as praças, uma do lado da outra, fora que na época ainda eram muitos terrenos livres para a gente fazer campinho ou o que a mente criasse. Né? Então, essa vivência de rua, sem dúvida, de mato até, mesmo estando na capital, né? E de beira de rio, mesmo estando na capital, com certeza muito determinante também na formação motora. Beleza. E então, lógico, acredito que por tudo isso que tu falaste, se deu a tua escolha pela educação física, que tu fizeste na Fevale, correto? Correto, exatamente. Eu fiz o vestibular ao mesmo tempo na Fevale e na Unicinos. A Unicinos ainda não tinha educação física. Na Unicinos eu queria ser teu colega. Eu fiz jornalismo. Olha. E aí, depois, como passei nos dois, eu acabei optando pela educação física. Então, sem dúvida, por ser mais divertido. Bom, então daí eu vou tocar num assunto e a gente conversa praticamente, inclusive da entrevista de ontem, que foi com a Carmen Riva, a gente tocou nesse assunto. A gente tem uma geração, pessoas que aí desde mais ou menos entre os que entraram
a faculdade entre 8h05 a 9h05, mais ou menos. Alguns depois, mais, alguns antes. Mas, principalmente dessa época, são profissionais que acabaram, literalmente, usar o termo, vingando na profissão ou se tornando excelentes professores. Alguns foram atletas olímpicos, como Jorge Teixeira, por exemplo. Outros são coordenadores ou diretores de cursos, de escolas, que temos por aí. O que tu me dizes a que se deve esse motivo principal dessa época? Sem dúvida, a formação da Fevale ela era espetacular. A gente tivemos grandes mestres lá, né? Então, assim, era todo mundo, óbvio, muito comprometido, mas eu não acho que isso seja o principal ponto para concluir essa tua pergunta. Eu acho que o principal ponto era o antes a Fevale, de toda essa turma, que entra muito no que eu te falei da minha própria história. Né? Eu lembro que os meus... Eu entrei em 85. Eu lembro que os meus colegas, 90% era assim, um vinha de uma história no handebol, o outro vinha de uma história no atletismo, o outro vinha de uma história no basquete, e essa bagagem toda caía lá dentro e misturava, porque nós fazíamos as disciplinas, né, os componentes nós fazíamos todos juntos. Então, quando a gente ia para a cadeira de futebol de campo, estava lá o jogador de handebol, o jogador, né, de cada modalidade, e muito também da capacidade, do feeling dos nossos professores da época de conseguir trazer o melhor de todo mundo para aquela prática, porque a minha faculdade ela foi muito prática. Teve muita teoria, tinha muita cobrança, a gente tinha que estudar muito, né? Ótimos professores também na parte mais teórica, mas as disciplinas práticas realmente foram o diferencial para dar o como fazer depois. Eu acho que o curso era muito focado no como fazer. Quando não interessa se tu vai cair numa piscina, numa quadra, numa escola que não tem piscina nem quadra, que aconteceu comigo, aconteceu de cair numa escola que não tinha nada, né? Então tu vai cair num clube, também aconteceu comigo, com a infraestrutura. O que tu vai fazer? Como tu vai tirar o melhor daquilo ali? Nós pegamos uma época, e daí quando eu falo nós, eu já estou trazendo mais para a minha geração de formandos mesmo, a minha turma se formou em 89, que nós chegávamos na escola e não tinha uma bola. E a gente estava preparado e sabia como fazer, porque na Fevale nos ensinaram isso. Entende? Hoje em dia, eu escuto muita reclamação de muita gente e fico pensando, porque até hoje eu resolvo muita coisa na escola. Não tem e eu vou adaptar, porque eu fui preparado para isso. Hoje é uma barbada adaptar. Né? Hoje é uma barbada, porque hoje tem muito hoje material. tem, no mínimo, uma bola para cada 2 na escola municipal, né? Exato. Hoje tem muito material. E não, fora os ginásios e escolas públicas com ginásio, com quadra coberta, né? Até a escola municipal que eu estou, ela não tem ainda quadra coberta, né? Tem a quadra, mas já está muito melhor do que outras que eu já estive, entende? Então, essa questão, a faculdade fez a grande diferença, né? Eu acho que a nossa geração sabia escolher um caminho e saber o que fazer naquele caminho. E quantos vieses no meio do caminho e a pessoa consegue se reorganizar porque ela foi bem preparada para isso. Seja no antes da faculdade ou no depois. Perfeito. Não, eu penso exatamente igual e a gente vê me fez lembrar muita coisa antes de entrar na INH, minhas primeiras aulas no 10 de setembro, com bola murcha, uma bola murcha, piso sem a gente fazendo os alunos fazer de tudo para fazer as atividades. Bom, Guto, quando a gente olha o teu currículo, a gente tem uma coisa que destaca, e quem conhece o Guto sabe muito disso. Nós vamos tratar isso no segundo bloco. Mas eu gostaria que daí viesse o penúltimo ponto da primeira parte. Tu é um profissional que permanece muito tempo na instituição da qual tu ficas. Por exemplo, tu está no município há mais de 33 anos e na INH há mais de 27. O que te dá essa noção de permanecer tanto tempo no mercado que hoje em dia as pessoas estão com cada vez mais rodízio? Ser um esportista. No momento em que tu te acostuma
com a dinâmica de jogo do esporte coletivo, que é o meu chão, tu compreende que tu pode discordar, mas tu tem que trabalhar pró. Que tem um momento de tu discordar, que tu vai falar, tu vai te posicionar e tu vai ser uma peça da engrenagem. Então, no momento em que tu chegar num ponto em que as tuas convicções elas não te permitem continuar ali, então tu tem que pedir para sair, certo? Agora, não, olha, a instituição definiu que o rumo é esse, que a filosofia é essa, certo? Que o caminho é esse. Como eu posso, então, dar a minha melhor contribuição dentro do que eu acredito para trabalhar com todo mundo e não contra? Né? O que a gente percebe é muita gente muito mais preocupada em ser contra do que em produzir. Né? Então, e tu sabes, e eu não tenho problema de dizer, que eu sempre tive um viés político mais alinhado à esquerda, à inovação, ao questionamento. Mas isso nunca me impediu de compreender que não é produtivo para mim, para minha imagem como profissional, quando alguma coisa da minha instituição vai mal. Quando alguma coisa da minha instituição não funciona. Então, eu não quero me sabotar, nem sabotar as minhas ideias, é óbvio. Mas sim, eu vou sempre trabalhar para que o resultado final... Porque aí vem o ponto principal desse pensamento. O resultado final ele recai sobre o desenvolvimento do aluno. E aquela pessoa que está lá, ela está confiando em ti, na tua ação, mesmo que na tua ação política, a família está depositando uma confiança em ti e espera que tu tenha a tua dedicação para ele ter o melhor desenvolvimento. E aquela pessoa, se eu não trabalhar para ela ter o melhor desenvolvimento, ela vai ser uma pessoa na sociedade que eu vivo, que não vai ser positiva. Não estou nem falando em produtiva, porque Sim. Eu não me alinho à produtividade, eu me alinho muito mais à positividade dentro do sistema, digamos assim. Um exemplo que eu sempre gostei de dar em todas as minhas aulas pensa, eu estou trabalhando para ter um aluno que passa de ano com média 5. Eu não concordo com isso, porque para mim, média 5 significa que tem 50% de aproveitamento. Certo? Eu não vou nem te dizer que eu não quero um dia estar num avião com um piloto com 50% de capacidade. Né? Poderia estar numa mesa de cirurgia num médico com 50% de capacidade. Né? Mas pode até ser um motorista do Uber com 50% de capacidade. Entende? Então, assim, é para isso que a gente está trabalhando, né? Para essa pessoa convivendo no meu meio, o motorista do outro carro que não é o meu com 50% de capacidade. Né? Então, aonde está isso de positivo para... Então, essa visão de trabalho, eu acredito que seja a grande responsável. As pessoas querem que eu continue. Né? Pode parecer até um pouco de arrogância estar falando isso agora, mas é porque é perceptível esse meu engajamento e vamos produzir. E não pensa que eu não discuto lá dentro. Só que o que acontece lá dentro é lá dentro, é na hora que tem que acontecer. E tu conviveste muitos anos, por exemplo, lá na INH, onde eu trabalho, e tu sabes que ali dentro a gente tem muitos fóruns, toda semana. Nós temos reunião pedagógica, né? Ou de 2 em 2 semanas, ou com algum ciclo assim, a gente está sempre se falando, olho no olho, se vendo e dizendo. Né? E se questionando e chegando a consensos. Porque a gente sempre trabalha para chegar ao consenso e a partir dali você trabalha. Ou vem a autoridade e cumpre o seu papel, que eu não tenho problema nenhum com isso, talvez seja outro motivo, eu não tenho problema nenhum com isso, de ter um chefe que chega e me diz, olha, agora tem que fazer assim. No momento que eu não quiser mais, eu peço demissão. Enquanto eu estou aceitando que ele me pague, é assim. Eu acho que é esse meio que falta muito para profissionais em todos os âmbitos, não só para professores, para perceberem isso. Outra coisa que eu sempre disse, eu não vejo problema nenhum em fazermos uma greve. No momento que eu estou achando que o meu salário não está adequado ou algum direito trabalhista, eu vou para a greve. E digo e vou, certo? Mas a minha aula na sala de aula não pode ser alterada por causa disso. O meu aluno não pode ter uma aula pior por causa disso, porque senão vai resultar naquilo que eu te falei para a sociedade. Eu acho que eu fiz uma pergunta tão complexa, mas tu respondeste ela tão bem. E essa questão da positividade que tu colocou, porque, acima de tudo, quando há discussão e trazer ela, depois de resolvida, encarar como caminho para a verdade, isso vale mais do que tudo.
Só não dá para deixar a ideia, quando a gente usa o termo positividade, não dá para alguém confundir com positivismo, né? Eu não acho que seja necessário a ordem armada para ter o progresso, tá? Certo, beleza. Vamos aos nossos comerciais e já retornamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Terça-feira, início de dezembro. Vou começar com uma questão da qual fez também presente do Guto, antes de a gente ir para o basquete, que é uma grande história que ele tem, o período que foi professor universitário, do qual me orgulho também ter sido seu aluno. Como é que foi essa experiência? Como é que foi? Porque além da Fevale, teve 2 outras faculdades que tu trabalhasse. Correto. Foram 2 experiências diferentes, né? No tempo da Fevale foi na licenciatura da Educação Física, né? Ainda não havia a divisão entre licenciatura e bacharelado, era um curso único, né? E depois, nas outras instituições, foram cursos de pós-graduação, né? Daí é uma experiência bastante diferente, né? Porque no dia a dia da universidade, tu tem, no curso de educação física, tu tem um contato muito constante com os alunos durante todo um semestre, né, com os teus alunos daquela disciplina. E depois no pós, hoje em dia os pós eles estão muito fragmentados, eles são cursos de final de semana, na sua maioria, né, e às vezes é um final de semana por mês, então tu passa um mês sem ter contato com os alunos, então isso tudo dificulta um pouco mais a dinâmica, né, e a carga horária não atinge igual. Mas a experiência com a graduação na Educação Física eu achei muito boa, né? Eu gostaria de imaginar que todos os meus alunos gostaram muito, né, da experiência, mas eu tenho certeza que não. Alguns sofreram um pouco mais, né? Mas a gente sempre teve... Eu sempre fui muito chato nesse sentido de cobrar essa determinação, esse comprometimento que eu estava comentando no bloco anterior. Né? Eu sempre cobrei isso muito. Sempre cobrei isso muito. Exigias de nós o comprometimento, por exemplo. Exato. E eu sempre justifiquei isso dizendo que chega no final do semestre e eu vou ter que assinar embaixo que tu tens capacidade de fazer isso. Né? E como eu vim também muito dessa formação de ser preparado por fazer para a prática dentro da Fevale, eu acho que isso também pautou muito, sabe? Que eu queria e tentava sempre procurar formas diferentes de avaliar para o aluno ter alguma forma de me mostrar que ele sabia fazer, que ele conseguiria fazer. Mesmo que ele não soubesse com excelência, mas que ele estava comprometido em aprender a fazer, porque faz parte de um processo. Né? Então, esse período foi realmente muito legal, assim. Né? Trabalhar com adulto, e foi também uma experiência diferente, porque então eu só não trabalhei com educação infantil, né? Eu peguei desde anos iniciais, nas minhas experiências, assim, até a pós-graduação. Né? Então, isso também eu acho que é importante, sem nunca ter deixado de estar lá, né? Com o pé no chão, sem nunca ter deixado de estar na escola, de estar dando aula, mesmo na época de treinador, estar na escola, estar dando aula, sabe? Então, tudo isso, né, ajudou muito. E realidades diferentes de estar lá, né, no bairro mais distante, de estar no centro, isso tudo faz também uma contribuição muito grande que eu acabei levando para dentro da faculdade, porque eu podia falar com a experiência,
né? Sim. Olha, isso funciona assim, isso se tu fizer assim, pode experimentar, mas eu acho que não vai dar. Sim. Não, e eu Causa lembrei disso também mesmo. agora, uma coisa que tu acabaste não colocando, dos vários anos que tu também deste aula para a turma de aprofundamento da INH, da Fundação do Magistério, né? Isso. Eu trabalhei, até antes de trabalhar com o magistério da INH, eu trabalhei pela Fevale com aqueles adicionais, porque Isso. nós tínhamos colegas do município que tinham formação para trabalhar só até quinto ano, e o município estava começando a ter, na época era quinta série, estava começando a ter sexta, sétima, oitava, e essas pessoas com formação para trabalhar, que a licenciatura curta, não podiam dar aula. Então, a gente tinha os cursos da Fevale para os professores da rede municipal trabalhando com adicionais, né? E aí, depois é que eu fui trabalhar, então, com magistério na fundação. Beleza. Vamos para a tua paixão, Guto, né? Primeiro, Lakers, nosso time campeão, né? Boa. Mais Grande uma vez. alegria. Mas Fazia vamos tempo, lá. né? Guto começou desde cedo, né? Ginástica foi das tuas primeiras equipes, correto? Ou antes já? Eu comecei como treinador, sim. Como treinador, sim. Na ginástica, direto, né? Eu fui convidado por indicação do professor Francisco Chicão, né? Francisco Menezes, isso, né? que está O pessoal da assistindo, sempre está ginástica. nos assistindo. Isso, o pessoal da ginástica precisava de alguém para substituir o treinador que tinha saído, né? Mas, na verdade, eu não fui contratado pela ginástica, né? Eu fui colocado lá dentro já como funcionário da Secretaria de Educação, porque lá dentro acontecia um projeto de basquete já, era o professor Paulo Berlese, que hoje é técnico de basquete do Colégio Militar, né? E do Grêmio Náutico Gaúcho, em Porto Alegre. Faz um excelente trabalho, é uma pessoa com uma visão de educação fantástica, para mim foi um exemplo, né? E foi um compromisso muito grande até para mim, sem experiência com equipe, cair lá dentro, né? E vindo de uma pós muito boa da Fevale, a minha primeira pós, eu estava recém-formado nela, né? Foi em 92 isso, então em 91 eu tinha terminado a pós em Ciência do Movimento Humano, com aulas com o professor Dr. Rui Jornada Krebs, que foram fantásticas. Na época, o inovador de tudo, trazia tudo, né? Exato. Dos meus professores, tive muitos professores bons no pós, né? No segundo pós que eu fiz, foi excelente, foram excelentes e questionadoras as aulas com o Negrini, né? Acho que todo mundo também sabe da pessoa comprometida que eles são os dois. Então, eu vinha com muitas ideias de novas formas de treinamento. E até isso foi bastante impactante, porque os alunos não estavam acostumados a gente sair do basquete para aprender a jogar basquete. Né? Então, aquilo foi bem legal de vivenciar ali também, né? A experiência desse novo. Né? E, é claro, a gente tomou muito pau no começo, porque não a ginástica ela não era estruturada para ser competitiva no basquete. Né? O basquete da ginástica tinha ficado, o departamento de basquete tinha ficado vários anos fechado, não sei precisar exatamente quantos, tinha fechado o departamento, não tinha equipes, até o Paulo assumir em 88. Né? E o Paulo mal tinha iniciado um trabalho muito focado para o mini basquete, porque ele tinha que começar a construir, né, do nada. Ninguém jogava basquete em Novo Hamburgo naquela época, fora na Fevale, que a gente jogava na Fevale, né? Então tinha ficado esse ato na formação de atletas. Então eu peguei um caldo bom para isso que eu estou te dizendo que eu procurei fazer, que era assim partir quase do zero. Não era do zero porque eu já tinha um trabalho de 3 anos do Paulo, mas ainda era um pessoal com muita deficiência técnica e que precisava de um trabalho de aprimoramento de fundamentos, né? E eu acabei no final das contas depois levando isso para o resto da carreira, assim, de focar muito no trabalho de fundamentos. Aí eu venho para falar do trabalho da INH, que tu, desde que mesmo iniciando como professor, assumiste como técnico das equipes da INH, correto? Correto. Até Isso, porque também. eu lembro, porque antes de ti eu tive o Clayton, né? Que era, na verdade, mais do futebol, mas ele que dava basquete, né? Na época. E a INH vinha de um período
não tão positivo na época de conquistas e etc., na área do basquete. E com a tua entrada, e acho que principalmente o que tu falaste da importância do porquê estar tanto tempo, de gostar de ser esportista. Eu te coloco isso porque são 27 anos que tu é técnico, e se eu for falar com qualquer aluno que nós tivemos da nossa época, que a gente entrei um pouquinho depois de ti, até hoje, sempre lembram com muito carinho e orgulho das aulas e dos treinos do Guto do basquete e do que ele representou e representa para Novo Hamburgo. Como é que tu conseguiu encarar isso? Primeiro, trazendo essa cultura para a INH e, segundo, acompanhando toda essa mudança que ocorreu no basquete nesses anos e que até hoje é uma equipe vitoriosa. Cláudio, eu acho que eu acabei me adaptando muito melhor dentro da INH do que na ginástica, né? Em função da filosofia. Porque eu sempre tive uma filosofia de primeiro ser professor para depois ser treinador, né? Em primeiro formar a pessoa para depois formar o atleta, né? Em primeiro formar o grupo para depois formar a equipe. Então isso encaixou muito bem dentro da escola, né? A escola tinha muita vontade de crescer no esporte quando eu entrei, né? O nosso diretor da época, o seu Osvino, ele falava muito disso. Olha, nós precisamos ganhar, né? Com pouca estrutura, né? Então, eu acho que até o teu papel, quando coordenador foi do esportivo e de educação física, foi muito importante para esse crescimento estrutural, né? Dá para a gente dividir entre o antes e o depois. Não que os coordenadores de antes não tivessem feito bem o seu trabalho, mas tu conseguiu colocar a organização necessária e a visão para a diretoria perceber o quanto é importante, quanto teria retorno investindo em cima disso. Porque, afinal de contas, o investimento ele acaba sendo necessário, um investimento financeiro, né? Fez a diferença aumentar a carga de treino, comprar material, poder gastar dinheiro saindo para jogar. Isso tudo custa muito caro e a escola sempre bancou, nunca cobrou dos alunos, né? Nunca se cobrou dos alunos, raríssimas exceções, como quando a gente foi para o Chile ou para a Argentina, ou, né, falando o atletismo para o Uruguai, de vez em quando vai. Então, assim, dessas situações, bom, agora cada família vai ter que ajudar um pouquinho, porque a escola não consegue bancar passagem de avião para todo mundo, né? Mas, fora isso, fora essas situações, a gente ia jogar em Caxias, ia jogar em Santa Maria, ia jogar em Santa Cruz, ano passado fomos jogar o Nazi lá, a escola paga tudo. Sabe? Então, quer dizer, é dinheiro, é muito caro. Quem trabalha com esporte sabe quanto isso custa, né? Então, o crescimento, os resultados, porque o nosso modelo, que é o aluno, que vai ser o atleta, da onde tu parte para trabalhar, eu ia falar a massa, mas que tu usa para moldar, mas pode ser mal interpretado isso. Então, compreenda assim como metáfora, né? Então, assim, o nosso meio de trabalho ali, ele é facilitado pela condição econômica, entende? Tu precisa realmente da infraestrutura e do teu comprometimento e da tua filosofia tá bem claras para o aluno, para ele saber se ele quer fazer parte daquilo ali ou não, né? A gente já teve muito mais gente querendo participar das atividades esportivas do que tem hoje dentro da escola. A gente já teve também em determinados períodos, porque é um ciclo muito grande, horas que a escola tinha mais turmas, depois menos turmas, depois voltou a ter mais turmas de novo. Então, com isso, tu vai jogando com uma porcentagem de alunos que é do esporte, e tu tem, uma coisa é tu montar o time com 6, outra coisa é tu montar o time com 20, né? É muito diferente no teu resultado final. Nesse desenvolvimento de equipes, buscando resultado de quadra, tá? E a gente trabalha... Porque daí o basquete, se tu me permite sair um pouquinho do basquete... Continua, porque seria a minha pergunta. Eu sei que tu vai falar, vai. Tá, o basquete ele não é diferente dos outros esportes em Novo Hamburgo, e Novo Hamburgo não é diferente das outras cidades do Rio Grande do Sul, e assim tu continua. Tá? A gente vive ciclos esportivos, todas as modalidades, certo? A gente vive ciclos. Esses ciclos eles variam de acordo com política pública, de acordo com investimento privado, né? E também de acordo com cobertura de mídia. A
cobertura de mídia, local, estadual, regional, nacional, certo? Porque isso vai fazer, dali 2, 3 anos, o guri querer ir jogar aquele esporte, tá? Então, como isso... E às vezes é o próprio acaso, né? Às vezes até é o próprio acaso. A gente joga nesses ciclos aí dentro disso. Por exemplo, agora parou total. É uma situação que não foi causada por ninguém. Vai ter um problema lá adiante, né? Então, dentro desses ciclos, tu pega, por exemplo, vamos puxar para o vôlei. Olha o que já foi o vôlei em Novo Hamburgo, quando o acaso, ou seja lá qual desses outros fatores, né, trabalharam junto para se ter aquela equipe que nós tivemos na década de 90. Como está o vôlei hoje? A gente tem as equipes, a gente tem equipe em escola, a gente tem equipe em clube, certo? Mas nem perto. Por quê? Porque não tinha um planejamento, ou não se conseguiu manter um planejamento que não fosse de curto prazo. Entende? Então, o nosso problema todo, porque aí esses outros fatores, o político, ele troca de 4 em 4, ou de 8 em 8, né? O financeiro, ele vai de acordo com como vai a nossa economia, né? A iniciativa privada, ela só vai investir no esporte se ela for ter retorno em mídia, né? A mídia, por exemplo, nós tivemos nos anos 90 um crescimento do basquete em Novo Hamburgo, por quê? Porque quando ninguém tinha TV a cabo, a Bandeirantes passava os jogos com o Michael Jordan. Aí a gurizada, todo mundo viveu isso muito bem, né? Todo mundo queria jogar basquete. Quem não jogava basquete comprava o boné, comprava a camiseta, o tênis, né? Tênis, até hoje o tênis é o tênis que não era nada a Nike. Não era nada a Nike antes do Michael Jordan. Não era nada, não era ninguém. Hoje em dia é o tênis que todo guri quer ter. A chuteira de futebol que todo guri quer ter é a Nike hoje em dia. Né? Então, assim, tudo por causa do trabalho da mídia em cima. E a gente vai trabalhando com esses ciclos e tentando fazer o nosso melhor. Mas a gente não consegue manter nenhum esporte. O Novo Hamburgo, olha as equipes que o Novo Hamburgo já teve. Se tu pensar para o tamanho do Novo Hamburgo, já teve equipes excelentes. Sim. Foi o quê? Foi acaso? Foi uma administração única? Por que isso não continuou? Por que o clube não consegue ir crescendo? Foi um investimento que não teve mais, né? Foi a situação econômica. Então, quando tu fala em esporte, mesmo o esporte escolar, tu fica muito limitado a isso. E, além desses, um outro fator que é muito determinante, que bem dentro da nossa história de Novo Hamburgo a gente consegue visualizar isso, pessoas, né? Tu pega, por exemplo, tu não consegue separar a história do handebol do Arena. Sim. Tu pode gostar muito, tu pode odiar, mas a gente sabe, quando fala em handebol em Novo Hamburgo, tu fala no Arena, né? Bom, mas daqui a pouco, poxa vida, o Arena está aposentado. E agora, o que vai ser? Certo? Quem é que vai conseguir correr atrás? Quem é que vai? Então, é isso, essa longevidade que faz tu ser reconhecido dentro da tua modalidade, né? Em quantos anos tu trabalhou direto em alguma modalidade esportiva? No momento que tu saiu, o trabalho continuou? Deu a sorte de entrar alguém comprometido, o trabalho continuou. Se não deu, daí 2 anos, troca, vem outro, troca, vem outro. Então, o segredo é a continuidade, não adianta. Sim. Guto, desculpa, nós estamos com o tempo estourando, tá? Eu queria que tu dissesse uma coisa, que era a pergunta que eu ia fazer antes, e depois a mensagem final, rapidinho, tá? O que faz, geralmente, o ex-aluno, o ex-atleta de basquete voltar a jogar e com constância em qualquer lugar, e principalmente na INH, e eu digo que tem em outros municípios a mesma coisa, sendo a modalidade que eu enxergo aonde mais pessoas se reúnem dos antigos atletas? Olha, eu acho que o que faz qualquer atividade em educação dar certo, né? Tu ensinar a gostar, tu poder direcionar para o sucesso, mesmo que o sucesso fragmentado, o sucesso de conseguir alguma coisa. Então, é aquela mágica que o professor, não é mágica, é o feeling que o professor tem que ter de saber a diferença entre isso eu posso pedir. Ele vai estar se desafiando, ele vai estar tendo um crescimento, mas é o desafio e o crescimento que vão dar o gostar. Né? Não é eu ficar protegendo o aluno e eu só vou agora ensinar o que ele já sabe, mandar repetir o que ele já sabe ou o que ele já viu. Não, é tu conseguir trazer o novo, trazer o desafio e para desequilibrar ele, para desestruturar, para causar medo, mas não pânico, para não causar a frustração de não conseguir desistir, né? E porque eu tive casos já de alunos com muita deficiência motora
e que mesmo assim ficaram jogando comigo da segunda série do primário, do nosso tempo, né? Então, do segundo ano, até sair no terceiro ano do ensino médio lá na fundação. E não sendo nunca um titular do time, e sempre estando junto, e não faltando um treino, e estando ali. Por quê? Porque era a felicidade, a alegria de saber que quando ele conseguia pegar um rebote, aquilo era uma vitória. Quando ele conseguia dar uma assistência, um passe para uma cesta, aquilo era uma vitória. Quando ele roubava uma bola na marcação, aquilo era uma vitória. Isso é uma característica muito do basquete, principalmente da NBA, que eles premiam tudo, computar tudo. Não é só o time campeão, não é só o primeiro lugar. Né? Tanto que eles vão fazendo aquelas divisões para te ser campeão, mesmo depois não sendo campeão no final, tu foi campeão. Isso é um sucesso. Ele vem daí. E o próprio draft, né? Ele inverte as posições do draft da NBA. A posição contrária tem para escolher o melhor jogador, né? Exato, para manter o equilíbrio, né? Guto, rapidinho, desculpa, mas mensagem final para nosso telespectador, para teus amigos, tua família, todo mundo que está nos assistindo. Façam atividade física. O esporte é o que vai dar longevidade para todo mundo, e não só longevidade em tempo, mas longevidade em saúde, né? Que se for para chegarmos aos 70, 80, 90, e quiçá, quem sabe lá até mais, que seja podendo bater uma bolinha. Perfeito. Show de bola. Obrigado, Guto, do coração. Dessa vez deu, conseguimos gravar. Valeu pela gravação e até a próxima. E continue agora com a programação da Vale TV.